E aí galera, beleza? Vamos continuar, né? O nosso curso de front-end para designers e nesse capítulo eu vou falar sobre Bootstrap, né? Então, o que é o Bootstrap? O Bootstrap nada mais é do que uma série de componentes já prontos, onde a gente não vai precisar fazer eles do zero, né? A gente vai simplesmente chamar esse cara aqui dentro do HTML e começar a construir tudo que a gente fez lá na nossa aula inicial, né? Para quem não assistiu, tem uma aula inicial ali de front-end básico, onde a gente constrói uma tela de login, né? E a gente demorou um tempo para fazer ela, deu um pouco de trabalho e a gente vai usar esse cara aqui justamente para não ter tanto trabalho, né? E o mesmo trabalho que a gente já teve lá, pelo simples fato dele já trazer vários componentes pronto, né? Então a gente vai começar a usar ele agora e eu vou fazer uma introdução aqui de como que a gente começa a usar ele e o básico dele, né? Então vamos lá, né? O que é um framework? Framework são uma série de componentes prontos e uma ferramenta que vai ajudar a gente a construir algo sem a gente precisar construir tudo do zero, né? Então ele já traz uma série de componentes e funcionalidades que todas prontas, a gente só vai precisar usar e se for necessário a gente pode customizar cores, enfim, outros tipos de detalhes a gente pode customizar, né? Cores, formatos, bordas, tamanhos e então aqui tem uma introdução do que seria ele, né? Ele comenta aqui que é uma ferramenta que constrói sites responsivos, né? Inicialmente formatos para celular, e que ele já traz uma série de componentes e ferramentas para ajudar na construção de sites responsivos. Sistema de grids, enfim, ferramentas de JavaScript e tudo mais, né? Aqui tem um tutorial da instalação dele via NPM e outras ferramentas. A gente não vai olhar isso aqui. Aqui já é para quem já estuda algo mais avançado. Tem outras formas aqui de a gente começar a utilizar ele, mas a gente vai pular esse cara aqui também. Eu já ensinar vocês lá. Ele já tem um sistema de ícones. Ele já traz os próprios ícones dele. Eu prefiro usar os ícones do Google, que são bem mais trabalhados. Esses aqui são um pouquinho mais feinhos, digamos assim. E tem uma biblioteca de temas. Então aqui a gente pode ver o que é construído com Bootstrap. Então a gente pode ver aqui, ó, várias formas, efeito de vidro, redondos, né? Dashboards. A gente pode ver aqui outros sites, enfim, de vários estilos que podem ser feitos com Bootstrap, né? Deixa eu voltar aqui. Então vamos começar, né? Então a gente já sabe que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com menos esforço. Então por onde que a gente começa? A gente começa importando esse cara, né? Criando um arquivo da mesma forma que a gente fez o primeiro. A gente vai fazer esse aqui, só que a gente vai importar o Bootstrap para dentro do arquivo para começar a usar ele. Então eu vou vir aqui, ó, em início, né, em começar. Então o que ele faz aqui? Aqui do lado ele mostra aqui várias formas, né, de como começar. Então aqui tem a introdução de como começar. Aqui tem várias formas de começar, né? Então eu vou começar pela introdução, que é a mais simples. Aqui a gente pode ver que ele tem uma parte de customização, então a gente pode customizar cores e outras propriedades desse cara. Tem componentes aqui que a gente também pode mudar, mas aqui ele está comentando a documentação de como que é utilizado e como que funciona. Por exemplo, a parte de containers, de grid, né? Que a gente usa aqui um grid de 12 colunas. Ele mostra aqui como que usar. Eu vou mostrar o básico daqui a pouco. Então ele fala aqui um pouco sobre as colunas, sobre o gutter. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Aqui tem um content. Então ele mostra aqui algumas coisas que são relacionadas ao conteúdo, né? Aqui tem a parte de formulários. Ele mostra componentes de formulários. Por exemplo, inputs e campos. Aqui estão componentes em geral, né? Botões, carrossel, modal, nave, tabs, navbar. Navbar é menu. E ele mostra outras coisas aqui. Aqui tem outros utensílios. Então vamos começar aqui pelo início. Introdução. Então o que ele está dizendo aqui, né? Basicamente, se eu quiser iniciar um arquivo e começar a usar esse cara, em vez de eu criar um style lá, como a gente tinha feito no curso passado, eu posso simplesmente colocar esse cara aqui, lá no header do meu HTML, né? E aqui ele mostra aqui outras formas e tal. Mostra alguns arquivos que eu posso separar, que eu posso importar também dentro. Fala mais algumas coisas aqui. E aqui ó, como começar um template do zero. Então basicamente ele fala que, ó, pega esse cara aqui é uma estrutura básica pra gente começar do zero. Então isso aqui é o HTML que a gente já sabe, né, chamar lá. Eu não vou chamar ele lá, eu vou simplesmente copiar aqui, tem um botãozinho de copy.
Vou vir aqui no Sublime. Eu já criei um arquivo novo, né, que está aqui dentro dessa pasta. Então aqui é a aula 2. Então tem esse arquivo novo. E chamei ele de index porque a index é sempre o primeiro arquivo que o HTML lê, né? Então quando a gente chama um arquivo .html de index, quando a gente dá um 2 cliques nele, ele sempre vai ser a página inicial de qualquer site que a gente vai criar. Então eu já criei ele aqui, né? Da mesma forma que a gente criou na primeira aula. Copiei aquele cara lá e vou colar ele aqui, certo? Vou salvar. Vou salvar ele aqui. Aí dá pra ver que eu já tô chamando aqui, né? O arquivo CSS do Bootstrap. Em vez de eu chamar aquele arquivo, na aula passada eu chamava o login.css. Nessa aula aqui eu vou chamar esse cara, né? Então basicamente eu não vou precisar criar um arquivo login.css porque esse cara já vai me dar tudo que eu preciso. Aqui tem o Hello World, né? O Olá Mundo é o título. Eu vou apagar esse cara aqui, que é o título que fica lá na aba do navegador. E aqui tem um que vai no corpo. Aqui ele está dizendo que eu posso escolher um ou dois JavaScripts opcionais. Eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou só apagar esse cara aqui e não vou só empurrar ele aqui para baixo. Empurrar e a gente vai trabalhar nesse espaço aqui, né? Isso aqui é tudo que o Bootstrap já me traz por padrão. Então não vou apagar, vou deixar exatamente como tá. A gente vai começar a ver o básico, né? Então o que eu fiz aqui, né? Copiei de lá, ele já está trazendo o Bootstrap no meu arquivo aqui. Tenho o Hello World ali, salvei. Vim aqui no navegador, vou atualizar e pronto, ele já está me trazendo todos os arquivos lá, inclusive os estilos do próprio Bootstrap, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Lá, para centralizar aquele conteúdo, a gente precisou, né, escrever uma série de códigos e tudo mais, e enfim. E aqui no Bootstrap a gente já tem um sistema de colunas e grid, né? Colunas e rows, né? Que a gente chama de grid. Então vou voltar aqui, vou vir aqui em layout, a gente vai começar por esse cara, tá? Que ele é o inicial, né? Para quando a gente vai construir qualquer página, esse é o primeiro cara que a gente escreve na maioria das vezes. Então vem aqui em colunas. Então ele fala aqui o sistema de colunas e tudo mais, e como que ele é utilizado. Então vamos fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo inicial. Digamos que eu quero fazer um site e eu quero que esse cara tenha 3 colunas, né? Eu quero colocar um conteúdo aqui, um conteúdo aqui e um conteúdo aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu posso copiar esse cara aqui e levar para lá? Posso, mas eu vou escrever aqui do zero. Então, eu vou colocar aqui. O nome disso aqui a gente chama de comentário. Comentário é o que tá ali embaixo. Que é simplesmente para a gente se achar quando a gente está olhando um código que está muito extenso, né? A gente faz uma anotação. O nome disso é um comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, colunas. 3 colunas. Se vier outra pessoa olhar esse código, qualquer coisa do tipo, né? Um programador for pegar isso aqui que eu fiz, ou sei lá, outra pessoa for dar manutenção no meu código, ele vai saber identificar onde que tá essas 3 colunas. Então o que é que eu vou colocar aqui? Vou criar uma div, que foi exatamente o que a gente já aprendeu na aula passada. Vou colocar aqui uma classe. Essas classes o Bootstrap já me traz. Container. Vou dar um enter. Vou colocar mais uma div. Vou colocar uma classe row. Né? O que é que eu estou dizendo aqui? Essa classe container eu sempre vou ter que ter. Né? Ele vai criar uma caixa ao redor, né? Que o Bootstrap já cria por padrão, que é o que ele está me dizendo aqui. Então assim, ó, toda vez que eu for fazer isso, eu preciso ter um container e preciso ter um row. Ou nada mais é do que uma linha, né? O container é o que contém tudo e a linha digamos que seja uma linha na horizontal, né? É um container também, só que na horizontal. Então sempre tenho que ter esse row aqui para organizar as minhas colunas. Tenho que ter esses 2 caras aqui para poder começar a escrever minhas colunas. Então eu vou colocar aqui row. Vou colocar aqui mais uma div, né? Classe col. E vou colocar aqui coluna 1. Opa, coluna 1. Né? E vou duplicar esse cara aqui em 3. E vou pegar esse cara aqui e colocar 2, 3. Certo? Então basicamente, o que é que eu preciso fazer para começar a usar o Bootstrap? Chamar ele no meu arquivo e começar a escrever. Nada além disso. A coisa mais simples do mundo. Então eu criei aqui, ó, uma página web com uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Eu vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar.
E pronto, eu já tenho um site dividido em 3 colunas. E o mais legal disso é, se eu diminuir ele aqui, ele basicamente não quebra, tá vendo? Ele não quebra, não acontece nada de estranho. Eu posso fazer o que eu quiser aqui com esse cara, que ele vai se adaptar aqui na largura, né? Ele não vai criar barra de rolagem, nem nada estranho. E isso é muito importante. Então, a gente já, nessa aula, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que é um framework. A gente aprendeu para que serve um framework, né? Que é para agilizar o trabalho. O mercado hoje utiliza esse framework para fazer qualquer coisa. Então, isso são boas práticas de mercado. A gente nunca começar a trabalhar do zero. Existem framework feito para isso que eu estou fazendo, que é front-end e construção de tela, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Existe o framework que é feito para construção de tela na parte de UI. E tem frameworks que são usados, né, na parte de server-side, né? São frameworks usados no lado do servidor, que é desenvolvimento front-end, né, consumindo serviço, lógica de programação e tudo mais. É algo mais avançado, né, que não vai servir pra gente agora. O que é que vai servir pra gente agora? O básico, né, de construir uma tela considerando um framework simples, né? Isso aqui é um trabalho de design. Então, o que é que a gente vai fazer? Se a gente sabe construir isso aqui da forma mais simples possível, do jeito que eu estou construindo aqui no lado do código, né, vai ser muito mais fácil aprender a fazer isso do lado do Figma. Se a gente for, vamos construir uma tela web. Nessa tela web eu preciso considerar como que todas as telas da empresa onde eu trabalho são construídas com Bootstrap. Então é mais fácil, se eu sei como funciona o Bootstrap, eu posso fazer e simplificar isso do lado do Figma, do XD ou de qualquer outra ferramenta, né? Então aqui eu criei 3 colunas, eu vou tirar esse Hello World daqui, né? Então basicamente eu não precisei escrever nenhuma linha de CSS para colocar uma coluna do lado da outra. Eu basicamente criei 3 colunas sem escrever uma linha de CSS. Então vamos dar uma olhada aqui. Pronto, tenho 3 colunas, né? Então na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode fazer com que essas colunas se tornem responsivas, né? Eu vou diminuir aqui e elas vão simplesmente se adaptar à largura do meu navegador. Vai cair uma para debaixo da outra, né? Assim como funciona em sites responsivos. Beleza? E nossas aulas agora, nosso próximo módulo de aulas vai ser totalmente focado no Bootstrap e como usar isso para design. Beleza? Então é isso aí, valeu.